O Salmo 23 é o salmo mais conhecido do mundo. A maioria de nós consegue repeti-lo sem muito esforço e, para muitos, esse salmo foi a porta de entrada para a leitura da Bíblia. Ele é recitado em corredores de hospitais e quando muitos se veem em situações difíceis, por vezes se lembram de Deus através desse salmo. Mas será que nós de fato compreendemos qual a mensagem que ele carrega? Essa é a primeira parte de uma série de mensagens que eu quero compartilhar com você a respeito dos segredos e tesouros escondidos no Salmo 23, e eu tenho certeza que o seu coração será reanimado através de cada devocional. Então leia comigo o que diz o texto no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o primeiro verso. Davi foi quem escreveu esse salmo em um momento onde ele já tinha atingido a maturidade, mas a sua jornada começou muito cedo. Estudiosos estimam que ele tenha começado a sua vida como pastor de ovelhas com 8 ou 10 anos de idade. Então, ele tinha vasta experiência em observar a dinâmica entre um pastor e o seu amado rebanho. À medida que Davi crescia e passava tempo entre um pasto e outro, Deus foi forjando seu coração e mostrando a ele que o relacionamento do ser humano com o Pai era bem parecido. O Senhor se coloca como um pastor em nossas vidas e nós, em nossa fragilidade, somos como ovelhas sendo cuidadas por Ele. No original, a expressão "o Senhor" aponta para Yahvé, ou seja, Davi se refere a Deus como aquele mesmo que se revelou a Moisés no meio da sarça ardente lá em Êxodo. Isso nos mostra que, antes de tudo, o nosso Pai é poderoso e mesmo assim se revela a nós. Ele não está distante, nem em silêncio, mas Ele se apresenta, Ele fala, Ele se move, Ele é Yahvé. Diante desse Deus de revelação e poder, Davi então afirma que em sua vida o Senhor era quem o pastoreava, mas não apenas isso. Na raiz do texto, ele o chama de pastor meu. Havia intimidade, existia uma condução pessoal de Deus para com Davi, algo mais profundo. Ainda que o rebanho seja muito grande, nós podemos ter a certeza de que somos pessoalmente dirigidos e guiados por Ele. A relação não é genérica e nem superficial, nós podemos chamá-lo de meu. Finalmente, por causa disso, nada me faltará. Mas o que será que isso de fato significa? Na verdade, o que o texto comunica é: não estarei em falta, não viverei em escassez e também eu não estarei em estado de carência. A conclusão desse verso vai ao encontro de todos nós. Por vezes nos encontramos com a sensação de que algo está nos faltando ou somos movidos pelo medo de que venha a faltar, mas o que compreendemos é que existe um caminho para que essa emoção perca força e possamos finalmente viver sob uma nova perspectiva. Quanto mais nos rendemos ao amor e ao perfeito cuidado de Deus, mais descanso e contentamento encontramos, mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais tentamos viver por conta própria, mais insatisfeitos estaremos, ainda que tenhamos tudo. Primeiro, o Senhor se apresenta a nós. Depois, Ele oferece o seu pastoreio íntimo e pessoal. E depois, Ele nos dá contentamento e o suprimento necessário. A verdade é que o Senhor já conhece cada detalhe das nossas vidas. Ele não fica alheio a nada que diz respeito a nós, mas na maioria das vezes não acreditamos de fato nisso e perdemos o lugar da provisão, da alegria, da paz e da satisfação.
Mas hoje o Senhor te convida a se apoderar dessa palavra e decidir viver uma nova vida. Deixar que de fato Ele seja Senhor e pastor seu, pastor nosso, de maneira íntima. Se entregar em confiança e se ver se manifestar na sua vida tudo aquilo que o Senhor reservou especialmente para você. E se você deseja viver essa realidade, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença, nesse dia em que o Senhor decidiu falar ao nosso coração a respeito dos segredos da Tua palavra, para nos fazer compreender, Senhor, com profundidade o que o Senhor deseja falar. Ó Senhor, te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixa na superficialidade, mas sempre encontra um modo de falar conosco. Ó Deus, te pedimos perdão por todas as vezes que não demos atenção à Tua palavra e não buscamos compreender o que o Senhor deseja nos ensinar. Te pedimos perdão por muitas vezes deixar o descontentamento encher o nosso coração, ao invés de encontrar um lugar em Ti de pastoreio íntimo, Senhor, na Tua presença. Te pedimos que a partir de hoje o Teu Espírito Santo venha nos guiar em todas as coisas e que possamos verdadeiramente ser pastoreados e guiados por Ti, assim como o Senhor promete na Tua palavra. Ó Senhor, te agradecemos pela Tua revelação hoje, em nome de Jesus. Se essa palavra encontrou lugar em seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe.